Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui no meu, no seu, no nosso De Carona com o Grego. É isso aí, beleza? Tudo bem? Bom, tô aqui indo, sabe, tô aqui em Atibaia. Agora são 6 horas e 32 minutos, saí atrasado hoje. E estão agora 13 graus. 13 graus. Tá friozinho, tá bonito, o céu tá lindo. Nossa, eu já postei no Insta como tá o céu, tal, as vaquinhas, acho que hoje não passou vaquinha, mas passei lá e elas estavam lá já despertas. E hoje, olha só, hoje é um dia, aliás, essa semana tá muito especial, mas hoje eu estou agora a caminho de andar 170 quilômetros aproximadamente até chegar em Bertioga, mais precisamente na Riviera de São Lourenço, porque hoje tem realmente um evento lá, um congresso o dia inteiro, que maravilha! E eu vou palestrar. Sim, sim, sim. Vou palestrar, vou falar sobre oportunidades e riscos em leilões de imóveis lá na Riviera, material já preparado, tudo. Eu ainda, né, ó, a camisa tá lá no fundo, para não amassar, para ficar bonitinho na foto, tal. E tô feliz, tô muito feliz, porque essa semana foi maravilhosa. Aliás, eu tô tendo muita sorte ultimamente. Sorte, sorte. O que é sorte? Se não preparação, oportunidades e vontades, perseverança, não é isso? Aí alguns vão dizer que é sorte, aquilo que você construiu ao longo de muito tempo, né? Então, é, plante, 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 plante para colher. Você vai colher muita coisa boa. Sim, vai colher muita coisa boa porque é isso que importa na vida. E por que eu estou falando que essa semana está sendo muito boa, esses últimos dias estão sendo muito bons? Olha, terça-feira, foi quarta-feira, hoje é sexta. Quarta-feira, eu participei de uma solenidade de entrega de carteiras na OAB de Osasco. Pô, Alexandre Volpiani, presidente, me convidou. Pô, Zé Augusto, presidente da Comissão Imobiliária, meu amigo. O doutor Targino, que é o vice-presidente da OAB de Osasco. A doutora Liliane, pô, fantástica, a doutora Liliane é muito fantástica. E eles me convidaram para participar da solenidade de entrega. Na estica, tinha beca, tinha tudo. Acho que você deve ter visto aí no meu Instagram algumas fotinhos, vídeos tal. E até me filmaram discursando. Nossa, que emoção, meu. Que emoção. E assim, para esses eventos, quando eu vou, e eu sei que eu tenho que discursar tal, eu não preparo, eu não escrevo discurso, nada. Eu vou, vou porque eu acho que a emoção do momento, ela permite, eu acho que ela exige uma coisa orgânica, uma coisa realmente do coração para falar para os recém-advogados, advogadas que estavam lá. Então, eu falei, o tempo é curto, né? Ela falou, a moça, ela falou, a cerimoniária falou, ó, 2 minutos, 2 minutos. Aí eu fui ver, falei, deve ter dado os 2 minutos mesmo, aí com a edição caiu para 1 minuto e meio e tal. Mas eu tô muito feliz de ter participado, foi um dia incrível lá em Osasco, uma noite incrível em Osasco. Hoje estou indo palestrar, semana passada palestrei também. Na quinta-feira, né, teve o congresso de Itaquera semana passada. E ontem até gravei um Adinocast, né, com a Suzy. E o legal do Adinocast com a Suzy, gravamos 2 episódios. Um sobre ESG, Environment, Social and Governance, que é governança, meio ambiente, governança e social. Né? Meio ambiente, social e governança. Né? Que está muito em voga ultimamente, nossa, e aplicado para o direito imobiliário, condominial. Muito legal. Deixa o caminhão passar. Vamos lá, caminhão, você está dando a seta. Se você está dando a seta, eu acredito em você. Vamos lá. Estou te dando a oportunidade e olha que agora ele vai. Agora ele vai. Não, não vai. Bom,
Então, eu vou. Já que ele não vai, eu vou. Né? Eu deixei, eu tentei. Ele não quis aproveitar, mas tudo bem, faz parte. Agora, tira a seta. Bom, e eu tô muito feliz. Ó, esses episódios vão ao ar, não sei quando, né? Daqui 2 semanas. Hoje vai ao ar o Adinocast, né? A Suzy eu gravei também pro Adinocast. O Adinocast, o podcast da Adnotari, hoje vai ao ar. Meu, eu entrevistei um amigo de infância, Marcelo Santoni, e ele fala, médico, cirurgião, professor, autor de livro, tal, cara foda. Ele escreveu um livro, aliás, Seja Foda na Era da Inteligência Artificial. E ele, esse primeiro episódio que a gente gravou é sobre inteligência artificial no direito, tá? De uma forma geral, tal. E aí, o que acontece? Os cuidados que devem ter, tal. E semana que vem vai ter um episódio que eu acho que, meu, é um episódio imperdível. Que eu já tratei aqui, eu já comentei ele aqui sobre soft skills. Já falei sobre soft skills. Então vale a pena sim você aproveitar os episódios. Então, hoje, inteligência artificial no direito e semana que vem, soft skills. Meu, tá muito topzera. Muito topzera. Bom, hoje até eu, lá na palestra de Riviera, pessoal de Bertioga, tal, Baixada Santista, eles me, olha só, quando eles me fizeram, acho que eu não sei se eu comentei aqui no episódio anterior, eles me fizeram um pedido, falaram assim, olha, precisamos que você mande a sua música favorita. Eu falei, eita, nós, música favorita. E aí eu perguntei para a Solange, né, a doutora Solange que me perguntou, eu falei, olha, para quê? Para quê? Porque assim, música é tão de momento, né? Música é tão de momento, né? Que antes de começar a gravar com vocês, eu tava ouvindo Kennedy. Pô, né? Mas também quando eu tô com a Sofia, eu ouço sertanejo. Luan Santana, né? Pô, tem um monte de música legal, né? Então, eu sou bem eclético, né? Bem eclético mesmo. Rock nacional, um monte de coisas, tal. Aí eu falei assim, olha, mas pra quê? Aí, beleza. Ela falou, eu também não sei, né? Ou ela não quis me falar. Aí eu perguntei aí eu tive que falar com o Daniel, o doutor Daniel, que tá organizando tudo. Eu falei, meu amigo, cara, você pediu uma música aqui, pra quê? Porque assim, é difícil escolher uma música, a sua música favorita, né? Aí ele falou, não, é que a gente quer fazer uma abertura diferente e tal. Em vez de ficar lendo o currículo, né, a gente vai deixar a pessoa entrar, o palestrante entrar com a música. Aí, eu falei, caramba, veio já uma música na minha cabeça. Será que você adivinha? Hein? Será que você adivinha? Eu entrando, imagina a cena. Ó, lá, o lugar é para 300 pessoas, deve estar lotado, 300 pessoas. 300 pessoas. Lugar lotado, abarrotado, 300 pessoas. Eu, sendo chamado, convidamos ao palco o professor Georgios Alexandrides. Talvez assim, né? Tal. Aí eu vou entrar. Com que música? Vamos lá. Dou-lhe uma. Vamos lá. Eu quero entender. Eu quero que você me fale. Que música? Dou-lhe duas. Eu vou, olha, que música? Dou-lhe três. Acertou? Eu já dei a dica aqui. Por quê? Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Nossa, acabou de passar um carro capotado aqui. Puta que droga. Estão desvirando agora. Tá até interditada lá uma faixa.
Bom, pensou que era essa? Bom, eu ainda vou aquecer a voz, porque eu não quero só que a música toque. Eu quero cantar com a galera. Porque eu sou assim. Estranho. Ai, ai, ai. Mas eu até tava comentando com o Zé Augusto, meu amigo lá em Osasco, né? A gente gravou um vídeo pedindo assim, pô, meu, o pessoal das becas e tal, empresta pra nós, tudo. Vocês não podem gravar um vídeo, né, pra gente divulgar a marca deles e tal? Uma publi, uma publi, né? Eu falei, beleza. Né? Aliás, agora estou aberto a publi. Estou aberto a publis. Vamos lá, todo job agora. Ah, é, quiser contato para shows, contato para publicações, né, divulgações, entra em contato comigo no Insta, que eu faço. Então, bom, como cantor, vocês sabem que eu sou um bom leiloeiro, né, já vão brincar com isso. A gente fez lá uma coisa descontraída, e sem script, sem nada. Falei, ó, vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente. Ele entrou na onda, eu acho que ficou legal. É diferente, né? É diferente, vem com a gente, quero ver geral. Então, assim, fizemos um vídeo diferente e tal. E eu falei pra ele, meu, eu acho que a pegada é conhecimento, é hard skill, com soft skill, uma pegada mais leve. O conhecimento, você precisa passar. E aí você tem que entender o teu ambiente, né? O teu ambiente. Então, ó, vamos lá. Vou dar dicas do grego. O quadro Dicas do Grego. Experiência que fala. O que eu quero dizer aqui? Ó, hoje eu vou dar palestra. Eu perguntei, e eu faço questão disso. Eu quero entender meu público. Por quê? Porque é importante isso. Que nem, ó, eu fui mês passado, eu fui para Londrina, no Paraná, para fazer palestra, pelo Cresce Paraná. Meu, pessoal de lá maravilhosos. O Dr. Luiz Fernando, que faz parte da Adnotária, que fez o convite e tal. Putz, é o presidente lá do Cresce Paraná. O cara é muita gente fina, meu. Muito gente fina. Depois da palestra a gente saiu pra beber, meu. Putz, foi muito legal, né? Aí o que acontece? Eu pergunto, porque que nem lá no Paraná, a palestra foi para corretores de imóveis. Alguns corretores e advogados, né, que acabam também exercendo a advocacia ou a corretagem, né, mas são corretores e advogados. Então, eu tenho uma linguagem diferente para corretores, né? Tenho, claro. Que nem no posse da OAB, o evento é diferente, né? A cerimônia lá não é nada técnico, é emotivo, é do coração, né? Hoje, aí eu perguntei pro Daniel, falei, Daniel, me fala aí, qual é o público? Ele, olha, a gente já está com tantas inscrições, mais de 200, tal. Isso eu perguntei para ele na segunda-feira, porque eu precisava preparar material. A Solange me cobrando material, eu falei, ó, eu não vou preparar o material sem saber quem é meu público, né? Porque eu preparo alguns slides, e aí com base nos slides eu pego o gancho, né? E aí, também outra dica, slide não é textão. Eu estou falando a minha experiência, tá? Slide não é textão. Claro que alguma jurisprudência, às vezes uma ementa, tal, você precisa colocar um textão. Mas slide, para mim, é ganchos. Ganchos. Palavras, algumas informações que são, se você olhar o slide, elas têm uma conexão sem explicação, mas juntas com a minha fala, aí é foda. Aí é foda. Tá? E aí ele falou assim, olha, 70% dos corretores, 70% do público até agora são corretores. 30% advogados. Falei, beleza. Então eu tenho que ter a pegada na minha apresentação. Eu tenho 25 minutos para falar. Porque eu vou dividir o painel sobre leilões, eu vou dividir o painel. E aí, 25 minutos para falar. Então eu vou falar.
Eu vou falar com base numa pegada técnica, jurídica, com soft skills, com conteúdo, mas voltado para o público. Aliás, essa adequação da linguagem, né? Ó, escrita, meu, é completamente diferente. Aliás, até falando em linguagem escrita, linguagem escrita diferente, linguagem verbalizada, áudios, e também a mensagem, então a oralidade é diferente, presencial é diferente, quando você está gravando áudio no aquele podcast no WhatsApp para mandar é diferente, né? Então tudo isso adequa a forma com que você o texto, por exemplo, você está falando com um amigo, você está falando com uma amiga, está falando com alguém profissional, você está mandando alguma coisa para alguém fazer algo ou não, você está falando com seus colaboradores ou não, quem é o destinatário. E, aliás, mensagem, né? Isso daí é semiótica. Não sei se você já ouviu falar de semiótica, comunicação. Você tem o interlocutor, você tem a mensagem, você tem o destinatário. Você tem que fazer o destinatário captar, compreender, assimilar a sua mensagem. Né? Aliás, em outubro, o YouTube tá chegando, meu. Hoje é dia 26 de setembro. Caralho, 26 de setembro. Putz, grilo, já. Em outubro também vai ser um outubro maravilhoso. Eu fui selecionado para participar do maior congresso, um congresso internacional de corretores de imóveis. É o CIMI 360. Né? Vai ser acho que é no AMB, são 3 dias de congresso, são oficinas, eu vou participar de 6 oficinas. Claro que é sobre leilões, óbvio que é sobre leilões, né? 6 oficinas sobre leilões que eu vou participar. E, meu, 3 oficinas, o evento é quinta, sexta e sábado, 3 palestras no período da manhã e 3 oficinas no período da manhã e 3 oficinas no período da tarde. Eu falo oficina porque, eu até falei, não é palestra, é oficina, porque eu fiz treinamentos, treinamentos para dar oficina do jeito que, na metodologia deles, né? Por quê? Porque eles não querem uma palestra, eles querem uma oficina, eles querem que a pessoa saia da sua oficina com aprendizado concreto, aplicável. E é isso que eu vou trabalhar. Aprendizado concreto, aplicável. Eu até já sei o que eu vou trabalhar lá com eles. E o público, a maioria também são corretores de imóveis lá, tá? Mas é um evento para milhares de pessoas. Nossa, é evento gigantesco, é internacional e eu não conhecia, sinceramente eu não conhecia, e falaram que é um dos maiores da América Latina, tá? Congresso Internacional. E aí, olha só que interessante. Na sexta-feira desse congresso, eu vou ter também um outro congresso, que eu vou participar de painel também na OAB. Tal. Congresso de Direito Imobiliário da Seccional. Nossa, vai ser lá na sede da OAB. Acho que é dia 27 de outubro. Convido você para ir lá já me assistir de boas. Esse da OAB é de graça, as inscrições eu acho que já estão rolando no site da OAB. O do CIMI 360 é ingresso pago e, pelo que eu vi, o ingresso é salgado. É mais de R$1.000 o ingresso. Né? Eu ganhei VIP. Sou VIP. Brincadeiras à parte. Mas, meu, tem muito conteúdo de graça que vale muito a pena. Tá? Bom, mas olha só que interessante, então. E por isso que eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Né? Site novo, claro, tudo que é novo tem ainda adaptabilidades e tal, mas o site está novo, simples, bacana, tal. Eu estou viajando bastante, estou dirigindo, estou gravando essa ideia. Agora, esse episódio é o 13. Eu tinha falado no outro episódio que era o 13, mas é o 12, agora é o 13, tá? 13 episódios. Eu não sei se você está gostando.
Minha audiência qualificada já disse que tá gostando, né? E eu sempre falo aqui, não é quantidade, é qualidade. É o que eu quero, é qualidade de audiência, né? É, eu vejo, claro que eu vejo quantas visualizações tem, tudo tal. Dá para saber quantos minutos em média as pessoas viram, tal. Eu não me preocupo com isso. Estamos com tanto 20 minutos mais ou menos de gravação. Se você chegou até aqui, você está tendo conhecimento. Se você não chegou até aqui, você não vai ouvir o que eu estou falando, então perdeu o mané. Tá certo? Então, assim, é fato. Né? E assim, e eu estou me propondo aqui, e eu estou gostando pra caramba. Pra caramba. Estou gostando muito. Tá sendo um aprendizado para mim. De verdade. Por quê? Primeiro que eu desenvolvo minha soft skills, fala, comunicação, argumentação, raciocínio, e vocês viram que eu vou de um lugar para outro, totalmente discrepante, totalmente discrepante. Algumas coisas jurídicas, algumas coisas nada a ver. Aliás, a maioria das coisas nada a ver. Né? Aliás, se você quiser que eu só fale de direito, me fala aí. Tá? Já te adianto que eu não vou seguir. Eu vou falar também de direito. Né? Bom, mas eu ia falar sobre comunicação, e aí eu falei, pô, escrita, tal, é diferente. Sabe o que. Eu estava até conversando, agora eu não lembro com quem eu estava conversando. Com quem que foi? Onde que foi? Nossa, agora eu me esqueci com quem eu conversei sobre isso. A comunicação hoje em dia tá diferente. As pessoas. Quem que falou? Ela falou, prefiro ligar, não sei o que tal. As pessoas, em geral, tá? Preferem ligar direto hoje, sem avisar que vai ligar. Tá uma ofensa. Tá uma ofensa. A pessoa se sente, pô, por que você tá me ligando direto? Você não me avisou que ia ligar, né? Então, assim, por quê? E aí a gente começou a conversar e a gente começou a pensar em algumas hipóteses aqui. Porque olha só, vamos pensar. Se eu mando uma mensagem para você, uma mensagem de texto ou de áudio, não importa, tá? Vamos pensar de texto. Primeiro que o texto tem um problema de que se eu não escrever bem, você não me compreende bem. E ainda que eu escreva bem, pode ser que eu não consiga transmitir bem a mensagem que eu quis passar, na entonação que eu quis passar. E às vezes isso, e eu já vi muito isso acontecer, nossa, causa ruído, causa brigas, causa discussões, causa terror, chafurda, né? Realmente, olha, eu já vi acontecer, já vi acontecer. E olha só, já aconteceu comigo de eu escrever textão no WhatsApp. Quem nunca? Você já escreveu textão no WhatsApp para responder alguém? Lembrei até agora de tem uma música sertaneja que a Sofia ouve que é assim, romântica, tal, aí fala, apaga, apaga, apaga. Tô escrevendo que o coração manda, tal. Ai, apaga, apaga, apaga. Aí escreve, apaga, apaga, apaga. Né? Escrevi um textão. Textão. Foda. Foda, foda, foda. Antes de mandar, eu quis ler de novo. Dica salvadora. Dica salvadora. Quando a mensagem é muito importante, ou ela vai poder causar uma repercussão muito grande na vida de alguém, numa relação, leia o que você escreveu antes de enviar. Leia, leia. E até, se melhor possível for, se você não precisar responder naquela hora, escreve e deixa lá, ou faz no bloco de notas, que é uma ótima ferramenta, bloco de notas. Escreve no bloco de notas, e aí você... Nossa, eu escrevo um monte de coisa no bloco de notas. Né? Eu tô numa pegada, uma vibe. Eu tô escrevendo uns textos, olha, uns versos, uns poemas, né? É que eu tenho vergonha de divulgar. Não vou divulgar. Não vou divulgar. Né? Mas eu tô fazendo aquela curva São Paulo. Olha,
um dia eu preciso tirar essa foto para vocês, mas com qualidade. Olha, hoje tá lindo, tem nuvens, tem lugares que o sol tá entrando, e aí iluminando os prédios. Muito legal, muito legal. E eu sempre vou falar dessa curva. Fernão Dias, aqui essa estrada melhorou pra caramba, é bacana, e assim, tenho histórias aqui, muitas histórias. E aí o que acontece? Nem sempre boas, mas tem histórias. E aí o que acontece? É, tente, se você puder não mandar na hora e tomar um café, fazer outra coisa, tal, e voltar uma hora depois, no dia seguinte, tal, e você reler antes de enviar, ou você vai mudar muita coisa, ou vai ter a confirmação do que você escreveu, claro, ou você vai apagar e não mandar, tá? Então, uma vez eu respondi num grupo, eu respondi um textão. Eu até coloquei no modo avião para poder escrever sem interferência. Plá, 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 plá. Li. Enquanto eu lia, eu estava pensando na pessoa que ia ler, o destinatário, porque era um grupo, mas era um grupo, tinham 5 pessoas no grupo, só que era para uma pessoa específica a mensagem, né? E eu não ia mandar no particular, não, tinha que ser no grupo, tinha que ser no. Não. Eu eu não mandei a mensagem, não mandei. Eu acho que se eu tivesse mandado, cara, ia ser foda. Não que depois a relação com essa pessoa específica ficou bem, tá? Não, não ficou. Mas ia ser foda, 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 foda. E aí, eu peguei e não mandei. Eu mandei um áudio. E esse áudio, o áudio, ele tem uma diferença, né? Ele tem uma diferença porque a pessoa consegue captar, ah, de uma certa forma, a sua entonação, a sua postura de voz, o que você. Ele fica muito mais próximo daquilo que você queria falar mesmo. Tá? Mas olha só, tanto o áudio ou vídeo, ou também escrita, que hoje é o comum, né? Aí você manda um áudio de 1 minuto e pouco, você já fala que é um podcast, né? No WhatsApp e tal. E aí a pessoa vai ouvir na velocidade 2, às vezes, dependendo, claro, dependendo da pessoa, dependendo da mensagem, às vezes ela vai ficar ouvindo, né? Às vezes vai ficar ouvindo várias vezes para falar assim, caraca, ele me mandou essa mensagem, ou eu ouço várias vezes, caraca, olha que mensagem eu recebi, né? E aí, o que acontece? É, Quando você escreve, e eu usei o exemplo aqui de um textão, ou quando você grava um áudio, você tem um tempo de maturação de resposta e uma reflexão na resposta que tiram muito a emoção de responder com a bilis ou com o coração, e colocam mais a razão. Então eu acredito que você tem menos chances de errar, mas você tem uma situação de proteção. Você fica mais protegido quando escreve ou quando manda um áudio, principalmente quando você não manda de forma imediata, não é uma resposta, né? Então, e o que eu estou percebendo, e nessa conversa a gente estava conversando sobre isso, olha, as pessoas preferem responder com texto ou com vídeo porque elas querem tempo de reflexão. Acho que foi lá na cerimônia da OAB, de Osasco. Eu estava lá conversando. Terem tempo de maturação das mensagens. E isso faz com que, quando a pessoa está presencialmente com a outra,
quer seja numa ligação, numa chamada de vídeo, numa reunião, quer seja numa reunião virtual, quer seja no presencial, porque, por exemplo, toda quinta-feira eu estou fazendo live. E às vezes eu tenho é que eu não compartilho live com outras pessoas, pelo menos nesse projeto não, é eu sozinho. Mas as pessoas me mandam mensagem, me mandam mensagens lá na própria live, eu leio e já respondo, já comento, tal, né? Então é próximo. Mas a pessoa que escreveu, ela teve tempo de maturar o que ela queria mandar, né? E mandou porque quis, e mandou do jeito que quis, e mandou depois de ter uma percepção. Aqui eu vou para onde? Eu vou pegar. Eu vou pegar agora a Dutra. Tá falando para eu pegar a Dutra. Mas eu prefiro pegar Ayrton Senna. Eu não vou pegar a Dutra. Pode ser, eu vou pegar a Dutra até a Hélio Smith e depois eu vou pegar a Ayrton Senna. Porque eu não vou cortar por São Paulo, não. Eu não vou cortar por São Paulo. Eu vou. Aí. Cadê para eu pôr de volta? Aqui foi. Eu não vou cortar por São Paulo, não, porque aí eu teria que ir até a Anchieta. Então eu estou aqui na Fernão Dias, eu teria que ir até a Anchieta ou Imigrantes, tal. E aí essa hora, já são 7 horas aqui, eu ia pegar um trânsito violento. Aqui já está falando que eu vou chegar às 9 e o evento começa às 9. Tal. Bom. E aí, o que acontece? Voltando lá. A pessoa me manda mensagem na live, tal, e eu respondo, mas eu respondo de bate-pronto, porque eu leio e imediatamente. Então, o raciocínio, quando você está numa reunião presencial física, numa reunião virtual, síncrona, quando você está numa conversa por telefone, numa chamada de vídeo, a dinâmica da conversa faz com que o teu raciocínio tenha que ser muito sagaz, muito... Tá. Então, você tem que ter resposta para tudo, né? E assim, para a advocacia, muitas vezes nós temos a oralidade. Então, vamos pensar, acho que onde tem mais oralidade é na Justicinha do Trabalho, não é? É a Justicinha do Trabalho, né? Então, você que é da Justicinha do Trabalho, faz audiência virtual ou presencial, tudo, várias, né? Então, nobre justiça especializada do direito laboral, a justiça social. Eu sei que você da Justicinha já está falando, ele de novo com essa, eu ia falar pejotização, com esse tom pejorativo, você não sei o quê, você não, e aí fala, eu não vou mais te ouvir, quero te bater. Bom, mas é que eu brinco mesmo, eu sempre falo que eu brinco, eu falo submundo do crime, Justicinha do Trabalho, e assim, temas que são bem aleatórios do direito tributário e tal. Porque, eu sempre brinco isso, porque eu falo, direito mesmo é o direito do consumidor. Porque, eu sempre, até um parênteses que eu sempre falo, você pode passar a vida inteira sem fazer uma alienação fiduciária. Você pode passar a vida inteira sem recolher imposto de ganho de capital. Você pode passar a sua vida inteira sem ter que propor uma reclamação trabalhista para buscar o seu funguetes, tá? O seu aviso breve. Você pode também passar a vida inteira sem responder uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, sem ser reclamada. Eu já fui reclamante, já fui reclamado. Tá? Sim, eu já me socorri da nobre justiça especializada do direito laboral à justiça social, porque eu fui vilipendiado nos meus direitos enquanto trabalhador desta nação, como professor, né? Então, processei. Não vou falar aqui nada.
E já fui reclamado. Meu, eu já fui reclamado. Sério, 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 sério. Eu já fui reclamado. Um dia eu comento aqui que eu já fui reclamado. Bom, é, mas você pode passar a vida inteira sem pisar num fórum trabalhista. Você pode passar a sua vida inteira sem pisar numa delegacia, sem ser preso. É a hora que eu falo que eu já fui preso? Meu, agora vão buscar minha capivara. Vão falar assim, bom, deixa, calma aí, TJ, deixa eu pegar a certidão criminal. George José Elias Bernabé Alexandre. Não, que? Tá. Um dia eu conto também essa história. Tá? É que essa história, meu, eu tenho um monte de histórias engraçadas. Tá? Eu vou falar que eu não fiz nada de errado, mas se eu fui preso é porque eu fiz alguma coisa de errado. Né? Ó, isso daqui, corte, professor George já foi preso. Caramba, né? Breaking news. Né? Quem chegou até aqui vai dar risada disso, porque me conhece e sabe, caramba, que será que ele fez? E por que ele está solto? Será que ele está na Sursis? Será que ele está em liberdade condicional? Será que ele já cumpriu a pena? Será que ele é um foragido? Caraca. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você pode vários ramos do direito você pode nunca ter, né? Agora, consumo todos os dias, da hora que você acorda à hora que você acorda no dia seguinte. Por quê? Dormindo, consumo. Colchão, edredom, lençol, fronha, travesseiro, aquela travesseiro de pena de ganso que você aperta sem ficar os dedos, né? Não sei se você gosta, eventualmente, tá? Um travesseiro, edredom. Ah, meu, hoje em Atibaia tava frio e hoje acordar foi tenso, foi tenso. Tava um friozinho tão gostoso. Eu acordei hoje às 5 da manhã. Eu enrolei. Juro pra você, eu virei pro lado. Meu cobertura, hoje eu dormi de cobertura assim. Virei pro outro. Tal, esparramado na cama. E aí eu demorei pra acordar. Fui acordar acho que umas 5h20 de preguiça. Tomei um banho, tal, me fiz a barba. Que eu tenho que estar nos jeans, né? Então, e aí, consumo água, gilete, né? A lâmina de barbear. Você tem é, pasta de dente, escova de dente, enxágue bucal, fio dental, tudo consumo. Tudo consumo. O meu café da manhã de todos os dias, consumo. Consumo. Hoje eu não tomei café ainda. Aliás, eu tenho uma mania, né? Eu não tomo café da manhã assim que eu acordo. É, tirando quando eu tô em hotel, tudo, que aí, meu, aí é diferente. Quando eu vou para São Paulo, eu tomo café em São Paulo. Você já deve ter visto no Instagram. Né? Então, sempre eu posto que eu tô indo, aí eu chego lá, geralmente eu vou na padoca, tomo um expresso pequeno, só. E não como nada. Tal. Agora, quando tá no hotel, aí, meu, aproveito, né? Pô, diária com café da manhã, se você não vai aproveitar, pô, para com isso. E quando eu tô em casa, quando eu faço home office, ou quando eu tô em casa de good vibes, né? Eu não tomo café imediatamente ao acordar. Não tomo café. Ó, tá parando o trânsito aqui na Dutra. Daqui 5 quilômetros eu pego a Aerosmith para pegar a Ayrton Senna. Dá para ver a Ayrton Senna aqui no mapinha paralela aqui. Que legal. Ó, mas já tá parando. Vamos pôr um pisca-alerta para falar pro pessoal, ó, tá parando. O cara de trás já tá parando. Vamos ir para outra faixa. Ó, agora já tô a 40 quilômetros por hora numa rodovia, né? Que geralmente é o quê? Você tem que andar aqui, se eu não me engano, aqui a 90, aqui é 90 por hora. Então você vai andar 90, tá? Mas agora já tá todo mundo de boa. Ó, tô para 20, tá? Bom, e aí, nossa, olha a volta que eu dei. Olha a volta que eu dei. Até agora eu me perdi real. Me perdi real, né?
Mas aí, o que acontece? Eu fui até preso, eu falei que fui, voltei, justicinha, tal, reclamar, tal. E aí o direito do consumidor é o mais importante. Tá em tudo, tá em tudo. Ó, eu tô agora celular, microfone, carro, estrada pedagiada, relação de consumo. Não tem como escapar, não tem como escapar, né? É tudo, 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 né? Roupa, tudo, 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 tudo. Né? Então é o direito mais importante. Por isso que eu falo que é o mais importante, de verdade. Sem desmerecer os outros, mas já enaltecendo o consumidor. Né? E ó, sinceramente, putz, agora me deu. Tô sentindo falta de graduação, de dar aula em graduação. Que eu dava. A última faculdade que eu dei aula em graduação foi a Direito de São Bernardo, a gloriosa São Bernardo, Direito de São Bernardo. Meu, faculdade maravilhosa. Tenho amigos até hoje de lá. Os alunos, meu, outro nível, nível bem, bem alto, tudo. Valeu muito a pena. Nossa, eu fui muito feliz dando aula lá, de verdade, de verdade. Mas eu optei por não seguir, tá? E aí, mas eu sinto, isso daí não significa que eu não sinta falta, né? Estar numa aula, e eu dava aula de consumidor, eu amo o direito do consumidor. Claro que agora eu estou focado em leilões, né? Estou cada vez mais. Aliás, olha só, compartilhar uma reflexão aqui que eu tive ontem, uma reflexão que eu ainda estou construindo, tá? Até compartilhei isso com o meu amigo Cristiano, que eu já comentei sobre ele aqui, advogado top na área de condominial, tudo, e coloquei no grupo da Adnotária de Condomínios, né, para o pessoal também, para discutir. Eu acho que é importante a gente discutir. Tá? E aí, sobre garantidora, existem algumas empresas que estão indo nos condomínios e eles estão comprando o crédito condominial, né? E ao comprar o crédito condominial, o que, que elas fazem? Elas pagam o condomínio com um deságio e elas se titularizam com relação ao condômino. Então, elas vão cobrar, vamos dar um exemplo, elas vão cobrar R$ 2.000 do condômino, que é o valor normal, só que elas vão repassar, por conta do contrato que elas fizeram, elas vão repassar 1.500 para o condomínio. Bom, em razão disso, o condomínio fica com zero inadimplência e quem tem o risco da inadimplência é a garantidora. E qual é a minha reflexão? Tá? Já falaram que tem, eu não pesquisei ainda, mas já falaram que tem julgado no STJ, né? Mas eu quero ver ainda o teor da ementa, o teor do julgado, né? A ementa e o teor do acordo, tá? Mas eu ainda não vi. Se o condomínio está pago por um terceiro, primeiro tem que saber qual foi a modalidade de contratação, se foi uma cessão de crédito, se foi uma subrogação, bom, qual foi uma, se está agindo por representação, não está, né? Porque existem, a princípio, pelo que eu ouvi, existem duas formas, uma que o crédito continua em nome do condomínio, só que a ação eventual, a cobrança eventual é feita pelo advogado da garantidora e os levantamentos vão ser feitos pelo advogado da garantidora que está advogando para o condomínio, mas que vai repassar para a garantidora por conta do contrato que foi estabelecido. Pelo que eu ouvi dizer, essa é a forma mais comum. Tá? E tem uma outra forma que é uma cessão. Então, o titular do crédito se torna a garantidora. Tá? Então, tem essa. Então, eu confesso a você que eu ainda não me deparei com uma reflexão profunda por isso, e eu achei interessante isso. E eu quero escrever sobre isso. Aliás, até se você tiver opinião, manda para mim, tá? Manda para mim, me chama no Insta. Se você tem meu contato, manda no WhatsApp. Tá? E eu quero me debruçar sobre isso, porque é um tema que eu realmente eu não tinha pensado, não tinha enfrentado. Tá? E, meu, eu preciso escrever. Eu preciso escrever. Eu estou sentindo falta de escrever, de verdade.
De verdade eu tô sentindo falta. E eu quero voltar a escrever, porque eu acho que é uma das vertentes que são importantes na minha carreira, na minha a skin trabalhador. Puta, meu, que trânsito. Tem aqui, tô 0 km, eu tô parado. Pior que não tem nem acostamento pra eu ir. Que droga. Vou chegar, ó, já tá dando 9,5 a chegada. E falta 4 km pra eu virar, e pelo que eu tô vendo aqui, é, falta, putz, falta uma, um tempinho aqui pra. E tem mais um. Tem uma folguinha, tem outro ponto. Tal. Devia ter ido pela Ayrton Senna. Mas faz parte. Caraca, que triste. Bom, vou voltar a escrever. Tá? Ó, momento reflexivo aqui. Não sei se você chegou até aqui, né? Ai, ai, é bom. Eu tiro pôr do pé. Dormi um pouco. Podcast que o apresentador dorme. Bom, se você talvez estivesse de carona comigo, a essa hora, estaria dormindo também, né? Mas você tá de carona comigo, mas não tá dormindo, porque senão você não me ouve, né? Bom, mas é isso, pessoal. É isso. Acho que por hoje é só. Vou aqui. É bom que vai dar tempo de eu editar o vídeo. Também tem essa. Eu que edito. Bom, eu nem edito muito, né? Eu pego. O que eu vou fazer agora? Eu vou comprimir o vídeo para ele ficar num tamanho menor, porque eu estou gravando na modalidade cinema, então ele fica pesado, né? Por isso que está desfocado o fundo, tal, por isso que só fica comigo, ó como ele desfoca, tal, né? E aí eu comprimo ele no celular mesmo, tem um programinha que comprime, depois eu vou lá pro CapCut fazer a minha arte, eu só faço a arte do começo só, porque depois de resto, não, primeiro que dá trabalho pra caramba, né? Nem le... eu não legendo, sabe por que eu não legendo? Eu pensei nisso outro dia. Eu não legendo porque eu me conheço. Eu ia querer ver toda a legenda para ver se tem palavra escrita errada. Entendeu? Aí é ruim. Aí eu vou ficar é, morando no podcast. Né? Morando com o grego. É o outro podcast. Vou mudar o nome. Tá? Bom, meus amigos, minha amiga, meu amigo, você que me acompanha, minha audiência qualificada, obrigado. Obrigado por estar até aqui, se é que você está até aqui. Né? Então, esse foi mais um de carona com o grego. E vou chegar atrasado no evento. Que droga. Bom, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau. Fui. Beijo.